Fala, doutor! Tudo bem com você? Angelino Cariello aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as distonias focais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba as novidades que vamos colocar por aqui. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe o seu like para que esse conhecimento venha disseminar para outros médicos também. As distonias focais são doenças neurológicas que levam a contrações involuntárias de um grupo muscular. Elas podem ser isoladas na face, que são as distonias faciais, e esse é o objeto do estudo aqui hoje. O principal representante das distonias faciais é o blefaroespasmo essencial benigno. Como o próprio nome fala, é uma doença idiopática, que a gente não conhece precisamente a causa. Mas acredita-se que tem alterações dos níveis de neurotransmissores, sobretudo a dopamina e a serotonina, nos núcleos da base e na substância negra. A literatura também aponta o blefaroespasmo secundário, a trauma, um trauma encefálico muito intenso, ou o uso de algumas medicações que atuam no trato piramidal. O quadro clínico, na maioria das vezes, é bastante típico, envolvendo contrações do tipo espasmódicas, bilateral e simétrica, envolvendo a musculatura orbicular óculi, corrugador e próximo. Então, geralmente o paciente ele tem contrações com um intervalo de espasmo e depois seguido de um momento de relaxamento. A doença ela tem um curso bastante variável. Muitas vezes, principalmente no início, o paciente ele tem as contrações de forma eventual, mas progressivamente essas contrações vão aumentando, podendo até levar à cegueira funcional, ou seja, o paciente ele enxerga bem, o olho funciona bem, mas ele é praticamente cego, não consegue desenvolver as suas atividades do dia a dia pela dificuldade de abrir os olhos. Essa doença ela é mais comum em mulheres, principalmente depois da 4ª década de vida. Além das contrações espasmódicas, os pacientes também vivenciam sintomas irritativos oculares, como coceira, ardor e principalmente a fotofobia. Existe também uma correlação entre síndrome do olho seco e blefaroespasmo, principalmente porque as contrações elas comprometem o turnover da lágrima. O blefaroespasmo essencial também pode estar associado à apraxia palpebral. A apraxia é a dificuldade de iniciar o movimento de abertura das pálpebras. A apraxia ela pode ser isolada, ou seja, o paciente pode ter só apraxia, que é a dificuldade de abrir os olhos, sem as contrações espasmódicas, ou ele pode ter o blefaroespasmo associado à apraxia, em que ele tenta fazer movimentos de abertura dos olhos, mas não consegue, e associado a isso, ele tem as contrações espasmódicas. De forma bastante curiosa, alguns pacientes conseguem desenvolver truques que provavelmente desviam a condução elétrica cerebral e melhoram as contrações. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha blefaroespasmo com apraxia e ela não conseguia abrir os olhos, ela ficava o tempo todo assim. Só que bastava ela colocar o dedo aqui do lado que ela abria normalmente. E ela conseguia ficar normal, sem ter contrações, mas quando ela soltava, as contrações voltavam. Eu tinha um outro paciente também que ele tinha contrações bastante intensas, inclusive esse caso foi secundário a um trauma encefálico, mas quando ele prendia a respiração, as contrações sumiam. Então você olhava para ele estava assim, ó, todo contraído, não conseguia nem falar. Aí ele segurava a respiração e ficava normal. Quando ele soltava a respiração, as contrações voltavam. E esses truques são bastante variáveis. Tem paciente que assobia, outros pacientes cantam, no intuito de desviar a via de condução cerebral e dessa forma então diminuir as contrações. Existe também uma correlação entre o blefaroespasmo essencial e transtorno do humor. E como essa doença causa uma limitação social, isso piora ainda mais essa condição psiquiátrica. O diagnóstico é essencialmente clínico, não existindo exames auxiliares que possam ajudar. Quando as contrações elas são muito típicas e estão bem presentes, o diagnóstico é relativamente fácil. São contrações espasmódicas,
bilaterais e simétricas. Mas nem sempre as contrações estão presentes. E às vezes você está diante só da apraxia. Então, em alguns casos é difícil de fazer um diagnóstico diferencial com outras situações, como por exemplo a miastenia gravis. A miastenia gravis ela leva um relaxamento muscular que às vezes confunde com o blefaroespasmo. O paciente ele tem dificuldade de abrir o olho, mas não pela contração, pela apraxia, e sim pela fraqueza muscular própria dessa doença. Na investigação clínica, é muito importante descartar causas secundárias de espasmo, como, por exemplo, uma ceratite intensa, uma blefarite, olho seco, uma triquíase, uma uveíte, que pode levar à fotofobia e também espasmos, muitas vezes de padrão bastante semelhante ao blefaroespasmo essencial. Inicialmente, a proposta de tratamento para blefaroespasmo era a cirurgia, em que se realizava uma miectomia do orbicular, corrugador e prócero. Entretanto, essa cirurgia tinha muita complicação, desarranjos estéticos devido ao desbalance muscular e também a possibilidade de lago oftalmo, levando a olho seco evaporativo. E além disso, curiosamente, mesmo removendo porções grandes da musculatura, existia uma tendência de recidiva das contrações. Também já se tentou diversos tratamentos com medicações, neurolépticos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, sempre com resultados parciais. O melhor tratamento para o blefaroespasmo essencial, hoje em dia, é a aplicação da toxina botulínica. Diversas marcas da toxina já foram estudadas, com resultados bastante semelhantes. A durabilidade gira em torno de 2 a 4 meses. O tratamento ele é feito de forma personalizada na musculatura cometida. O blefaroespasmo também pode atingir outras musculaturas, além do orbicular, corrugador e prócero. E aí a gente está diante de duas diferentes síndromes. A síndrome de Meige, que além das contrações espasmódicas perioculares, o paciente também tem contrações oromandibulares. E a síndrome de Brunel. Esse nome foi dado em homenagem ao pintor Peter Brunel, que pintou um quadro de um paciente supostamente com essa síndrome, em que além das contrações perioculares e oromandibulares, o paciente também apresenta contrações cervicais. O principal diagnóstico diferencial das distonias faciais é o espasmo hemifacial. O espasmo hemifacial, como o próprio nome fala, na maioria das vezes atinge só uma parte do rosto. E ele não se limita à musculatura periocular, acometendo também zigomático maior, zigomático menor, levantador da asa do nariz e do lábio superior, risório, depressor do ângulo da boca, platisma e eventualmente até musculatura cervical, escaleno, esteroclenomastoide e assim por diante, trapézio e outras musculaturas. Eventualmente, o espasmo hemifacial ele pode ser bilateral e confundir com o blefaroespasmo, ou com a síndrome de Meige ou síndrome de Brunel. Mas existe aqui algumas diferenças. Geralmente as contrações do espasmo hemifacial elas são tônico-clônicas, diferente das contrações do blefaroespasmo, que são espasmódicas. É claro que isso não é uma regra. Eventualmente a gente encontra pacientes com espasmo, com blefaroespasmo essencial e contrações do tipo tônico-clônicas e vice-versa. Mas o que são contrações tônico-clônicas? São contrações rápidas e que você não tem o componente espasmódico. Então o paciente ele fica assim, ó. Ele contrai de uma forma bem rápida. E as contrações espasmódicas, ela mantém a contração presa. Então o paciente ele contrai e fica contraído. Como eu falei, isso não é uma regra, mas geralmente o espasmo hemifacial, as contrações são tônico-clônicas. E no blefaroespasmo essencial, você encontra mais contrações espasmódicas. Além disso, nas distonias faciais, as contrações são sempre simétricas, diferente do espasmo hemifacial bilateral, em que as contrações são assíncronas. O paciente ele pode ter contração no lado, depois do outro, eventualmente dos dois juntos, depois um lado, o outro. Já o blefaroespasmo, as contrações são sempre
simétricas. Um outro dado que eventualmente também ajuda a diferenciar é que o blefaroespasmo essencial, geralmente as contrações elas diminuem ou tornam-se ausentes quando a pessoa dorme, diferente do espasmo hemifacial, em que as contrações elas persistem mesmo durante o sono. O tratamento, hoje em dia, é o mesmo, é feito com aplicações de toxina botulínica. É claro que no espasmo hemifacial devemos verificar exatamente qual o padrão de contração, qual a musculatura cometida e para fazer o tratamento de forma personalizada. E eu sempre também aplico, quando o espasmo é unilateral, né, eu sempre também aplico algumas unidades do outro lado para tentar equilibrar, não causar assimetria facial. É muito importante que pacientes que apresentam o espasmo hemifacial passem por uma avaliação neurológica detalhada, incluindo exames de neuroimagem, que avaliam o sistema vascular, como, por exemplo, uma angiorressonância ou então uma arteriografia. Porque dentre as causas do espasmo hemifacial, encontra-se as compressões vasculares, principalmente do sistema cerebelar e também do polígono de Willis. Mas uma compressão em qualquer sítio, né, em qualquer fase do nervo facial, poderia ser a causa do espasmo hemifacial. Também compõe o diagnóstico diferencial das distonias faciais outras condições, como a mioquimia. A mioquimia são fasciculações de pequena monta que envolvem geralmente um músculo. Então a pessoa tem aquele treme-treme ali na pálpebra, né? E a mioquimia geralmente é uma condição autolimitada, benigna, que está associado a consumo de muita cafeína, muito estresse, né? Problemas de sono, né? Pode ter eventualmente essas fasciculações. Geralmente não precisa de nenhum tratamento e a condição some sozinha. Em alguns distúrbios psiquiátricos, os pacientes podem ter contrações palpebrais, que também são diagnósticos diferenciais das distonias focais. O tique nervoso, por exemplo. O tique são contrações voluntárias que, portanto, não seguem um padrão específico. Às vezes o paciente pisca um olho, ele fica um tempo sem piscar, depois ele contrai de novo. Isso está bastante presente na síndrome de Tourette, em que o paciente, além dos tiques, também tem o comportamento de coprolalia, emitindo sons ou falando palavras de baixo calão em momentos inadequados, e também os movimentos coreicos, né? Dentre outras características. E também uma outra condição é a síndrome conversiva, em que o paciente também apresenta contrações palpebrais, entretanto, geralmente as contrações são bem rápidas e elas duram pouco tempo. O paciente geralmente faz assim, diversas vezes durante o dia. Para finalizar, um outro diagnóstico diferencial, agora principalmente do espasmo hemifacial, é a cincinesia. Pacientes desenvolvem paralisias faciais de diversas causas, né? A gente sabe que a principal causa da paralisia facial é a paralisia de Bell, e geralmente o nervo ele se recupera depois de um tempo. Só que eventualmente esse nervo ele pode desenvolver uma hiperexcitabilidade e a pessoa ficar ou com uma contração espasmódica constante, ela fica assim, ou ela fica tendo espasmos semelhantes ao espasmo hemifacial. A cincinesia, geralmente, ela não é tão intensa quanto o blefaroespasmo e ela também não é progressiva, portanto, na maioria das vezes não necessita de tratamento. Entretanto, cincinesias muito intensas podem se beneficiar também com o tratamento com a toxina botulínica. Espero que você tenha gostado desse vídeo e lembre-se de deixar o like para que mais médicos tenham acesso a esse conteúdo.